Quando você souber disso, até a sua tristeza vai ficar feliz. Quem de nós não tem traumas, frustrações, um coração partido? Quem de nós não tem contas caducadas? E será que esses traumas, se eles forem apagados, eles curam as nossas emoções? Será que nós podemos apagar traumas para curar emoções? As emoções, elas são uma ferramenta maravilhosa que o ser humano tem. Porém, nós não aprendemos a manipular, trabalhar, a dirigir, a guiar as nossas emoções. E o controle emocional, sem sombra de dúvidas, passa pelas memórias. E memórias não controlam nossas emoções. As memórias podem influenciar as suas emoções. E uma coisa é pensar e outra coisa é pensamento. Se memórias não controlam emoções, por que lembranças desagradáveis de experiências doloridas podem causar dor e influenciar emoções? Nossa mente tem um mecanismo maravilhoso de recompensa. E tudo que não é uma recompensa, em nossa compreensão, é um prejuízo e causa dor. Lembranças, experiências, a forma como uma pessoa nos trata, principalmente um narcisista, são classificados por nossa mente como recompensa ou prejuízo. Se em uma relação com outra pessoa o eu se sente recompensado, surge uma emoção gostosa, uma emoção boa, compensativa. Mas se o eu sente prejuízo naquele acontecimento, naquela relação, então sentimos prejuízo. E surge a emoção ruim, que pode virar um trauma e te perseguir através da sua memória a vida inteira. Mas será que é possível eu curar desse trauma que a minha memória teima em ficar repetindo na minha cabeça? Em ficar repetindo em doses de dor, em doses de sofrimento, em doses de depressão, que acaba criando ansiedade e gera um monte de prejuízo na pessoa? Trauma não pode ser apagado. Essa é a notícia que eu tenho para você. Trauma não pode ser apagado, mas pode receber valor no seu ponto de vista, na sua memória. Ele pode receber um valor diferente, um valor de recompensa no lugar de um valor de prejuízo. Uma experiência ruim, uma experiência dolorida, uma experiência negativa, ela é processada por nossa mente e vai para a nossa memória como prejuízo, como um mal sobre o eu. O resultado será dor, inegavelmente. O resultado será sofrimento. O resultado será medo, insegurança. Mas a nossa memória, ela vai tratar aquilo como um prejuízo. E esse prejuízo, ele tem um ingrediente muito poderoso, que é a dúvida, que é um porquê não respondido. E não tem coisa que causa mais dor no ser humano do que a falta de resposta. Então, tudo que não tem o seu porquê, que não tem a sua resposta, isso causa muita dor em uma pessoa. E essa dor e essa falta de resposta acaba criando muitas e muitas memórias, e aquilo fica rodando e fica repetindo a vida inteira na pessoa, e a pessoa não sabe por que isso aconteceu com ela. Será que ela merecia? Será que ela fez algo de errado? Será que é por merecimento? Será que não é por merecimento? Porque fica um porquê sem porquê. E no final, isso é um prejuízo para a nossa memória. E nós não sabemos lidar com isso. E isso gera trauma. Mas, qual que é a solução? Se eu colocar um valor diferente nessa situação de prejuízo, se eu mudar esse porquê, eu ter uma resposta para esse porquê, então o sofrimento ele vai ter que acabar, ele vai ter que ir embora. E a tristeza vai ter que ficar até feliz por causa disso. Então, se no lugar do prejuízo, do sentimento, da compreensão de que aquilo é um prejuízo, eu colocar um valor como, por exemplo, um ganho de experiência, um fortalecimento, uma sabedoria, um ato de superação, um ato de resiliência. Poxa vida, eu superei aquela situação, eu estou vivo.
Eu ganhei experiência com aquilo. Então eu ganhei algo. E o prejuízo, o eu, ele passa a ter um lucro. E o lucro gera prazer. Não que a pessoa vai ter prazer na dor, no sofrimento, nas experiências ruins. Ela vai ter prazer na superação. Ela vai ter prazer porque aquilo agora tem uma resposta. Então, o prejuízo, o eu tem lucro. Uma experiência negativa, uma experiência ruim, uma experiência má, a partir do momento que ela se transforma em um lucro, ela passa a ser fortalecedora. Ela passa a ser uma superação do eu. E sempre o lucro é a recompensa do prazer. Então, nós não podemos apagar traumas. Sempre na nossa consciência ou no subconsciente, de alguma maneira aquilo vai ficar registrado. Então, se eu não posso apagar traumas, eu posso ressignificar aquele acontecimento, o valor muda, em vez de prejuízo vira lucro, o trauma acaba, a tristeza passa a ser felicidade, ela é transformada, ela foi ressignificada. E ressignificar não significa você aceitar de boa uma frustração, uma ofensa, uma experiência ruim, muito menos aceitar o mal que o autor fez contra o eu. Porque toda experiência entre pessoas tem os autores. Então isso significa colocar essa experiência ruim, não o autor, no nível emocional de superação e ganho. E você vai ter que conseguir separar o autor da experiência que ele causou em você, do mal que ele fez contra você. E o que você tem que perdoar não é o autor, não é você aceitar o que ele fez contra você. É você perdoar a experiência que você tem, é você se perdoar, você transformar aquilo. Porque no fundo, além do sentimento de prejuízo, toda pessoa traumatizada, ela se sente culpada. Por mais que ela saiba que é uma vítima, mas o sentimento de culpa é muito dolorido. E isso que não dá para entender. Então fica um porquê muito vazio e fica uma dor muito grande. Então não é você aceitar o autor. O autor você deixa para lá. Ele é que vai ter que resolver. Você tem que se perdoar, é na experiência que você teve com você, que está na sua memória te machucando, te magoando, te causando trauma, te causando depressão, te causando ansiedade. Então você tem que separar o autor da sua experiência naquela situação. E a maior dificuldade que o eu tem em superar e curar emoções traumáticas é quando a vítima não consegue separar a ação sofrida, que passa a ser uma experiência pessoal, da atitude de um autor contra você, do próprio autor. E o autor, ele fica sendo o invasor na sua mente, o invasor na sua memória. E toda vez que você lembra daquela pessoa, a dor aumenta, a vítima se sente presa ao autor e você tem que desgarrar do autor. A experiência continua em você, vai ficar na sua memória em algum nível, em algum grau de profundidade, na consciência, no subconsciente. O trauma vai permanecer ali, mas você tem que aprender, você tem que conseguir separar o autor do trauma causado, da dor causada, da experiência. Então você tem que separar a ação sofrida do eu do autor. E é muito importante para transformar um trauma em uma vitória de superação. A cura da sua emoção não é você apagar o trauma, é você apagar o autor. A experiência vai continuar. E você ressignificar o valor daquilo que aconteceu, daquela memória. E a lembrança, que dói muito em todo mundo, em todas as pessoas que têm traumas, é lembrar do autor da maldade. Ele tentou te destruir, mas você venceu e você continua aí. E é isso que a mente precisa estabelecer.
o lucro da vitória da vítima sobre o autor da maldade. A maldade em si, o acontecimento em si, você não pode mudar. Aquilo já aconteceu, já está na sua memória. E a memória não tem o poder de te manipular. O que pode te manipular é o pensamento que você extrai daquela memória e a maneira que você coloca isso na sua vida. Muda o formato, muda o significado disso. Então, se a emoção ela pode ser controlada por outra pessoa, através de uma memória, pelo pensamento, principalmente ela pode ser controlada pelo eu. Porque você tem condições, todo ser humano tem capacidade de condicionar o pensamento, de direcionar o pensamento. Isso pode ser feito por uma ajuda terapêutica, por um psicólogo, por um psicanalista, ou se você próprio conseguir direcionar os seus pensamentos, você pode conseguir sair disso. E todo trauma, ele vive de memória. Então isso aí já é uma dica. Todo trauma vive de memória. E toda memória vive de uma narrativa, de uma maneira que você conta aquilo ali, porque você acredita naquilo que você mesmo conta. A narrativa interna que temos dentro de nós, entre o eu e o eu mesmo, faz toda a diferença no efeito que uma experiência gera em nosso sentimento. Então, uma pessoa ela pode se vitimizar a partir de um maltrato, de um abandono, de uma agressão, etc. Ela pode se vitimizar e tem pessoa que acha bonito ser vítima. Tem pessoa que até usa o estado de vítima para conseguir alguma coisa, chamar atenção. Muitas pessoas fazem isso. Agora, eu posso me ver não como uma vítima, mas eu posso me ver como um superador, um vencedor, um vitorioso, um sábio que usou uma experiência ruim transformada em uma fonte de vida e sabedoria. Então, transformar um trauma em um troféu para a dor é que eu não vou fazer de jeito nenhum. Isso eu não quero.